Bom dia, bom dia. Fabi Rezende aqui. Hoje a gente vai falar sobre reforma tributária. Como é que você, contador, vai vender aí a reforma tributária, tá? Vai entender para poder atender os clientes que você já tem. Para quem não me conhece, que está chegando agora, Fabi Rezende aqui, contadora, mentora de contadores que querem faturar 10K todos os meses atendendo o mês. Bora lá? Para você que ainda não teve nenhum contato com a reforma tributária, porque afinal de contas o ano de 2025 foi um caos para nós contadores e continua sendo um caos em 2026. Antes da gente começar na reforma tributária, eu já quero falar sobre a mensagem da Receita Federal ontem, né? Todos nós fomos aí assustados, vamos dizer assim, com a mensagem da reforma da Receita Federal dentro lá do ECAC. Receita Federal há muito tempo não se manifestava dessa maneira com os contadores, então ela mandou aquela mensagem no ECAC, uma mensagem que deixa claro para todos nós que ela não está de brincadeira, e claro, né, mandando a gente fazer o nosso trabalho, que a gente já faz todos os meses, todos os dias, que mandar aí mandar o contador, mandar os clientes fazerem o que eles precisam fazer, que é pagar a guia DAS, que é pagar aí a guia do Simples Nacional. Receita Federal, então, ontem mandou para todos nós. Quem recebeu aí, levanta a mão. Quem já leu a mensagem da Receita lá no ECAC, onde ela se coloca muito claramente, não é? Ela coloca toda a situação dos clientes que não pagam os seus boletos. E aí ela orienta nós contadores a cobrar esses clientes e avisá-los de que, se não pagarem, poderão sim, a qualquer momento, serem retirados e perderem o regime especial, e é bem assim que ela coloca lá na mensagem, né? O regime especial do MEI ou do Simples Nacional. Faz muitos anos que eu não vejo a Receita se manifestar dessa maneira, então isso já fica como alerta para todos vocês, tá? Que são MEIs, que são Simples Nacional, para que vocês de fato não deixem atrasar aí o pagamento das guias e nem a entrega das declarações. Façam, Érica, obrigada. Façam as declarações em dia, façam o pagamento em dia, porque senão você vai sim ser retirado do regime especial. Mas para quem não teve, tá? Para quem ainda não teve, para quem ainda não teve contato com a reforma tributária, bora lá falar da reforma tributária no geral e para falar da reforma tributária para o MEI. Vamos lá? Vamos começar falando o que é a reforma tributária, e aí eu quero que você, contador, assista esta aula de hoje, essa aula live, como eu gosto de chamar, já pensando em como você vai falar e como você vai avisar os seus clientes de que a reforma tributária ela está acontecendo, ela não vai acontecer, ela está acontecendo, e a partir de 2027 vai ser ainda mais apertado para quem não se regularizar, para quem não se planejar e para quem não tiver uma assessoria competente do lado. Vamos lá? Vamos começar então? Vamos, peguem papel e caneta, água. Então, a reforma tributária, ela veio aí pela Lei Complementar 214 de 2025, que é o que marca o início ali, tá? De uma das mais significativas mudanças, tá? Aí, de tributos, mudanças de tributos no Brasil desde 1988. E a gente começa a adotar o modelo chamado IVA, IVA dual. O que é IVA dual, gente? Imposto sobre o valor agregado. Vão anotando para vocês passarem para os clientes de vocês depois. Então, você que é contador já sabe que a lei, que a reforma tributária, ela vem aí através da Emenda Constitucional 132, depois ela vem reforçada na Lei Complementar 214 de 2025, trazendo aí um modelo que já existe em mais de 180 países, que é Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA dual, tá? E por que é o IVA dual? Vou explicar para vocês já daqui a pouquinho, tá? Em dezembro de 2023, a gente tem a promulgação, né, através da Emenda Constitucional 132,
com o objetivo principal de quê? De criar o IVA dual e unificar e simplificar a tributação. Gente, não é que haverão mais impostos, mas sim haverá maior cobrança dos impostos que já existem. Então, é muito comum você ouvir dos seus clientes: ai, mas eu sempre fiz assim, nunca deu nada. Mas fulano faz assim, nunca deu nada. Tem mais de 15 anos que eu faço assim, nunca deu nada. Justamente, a reforma tributária, ela vem para cobrar aqueles contribuintes que até então nunca deram nada, tá? Nunca sofreu autuação e mesmo assim continuam pagando errado porque não teve ali uma autuação, não teve que pagar multas e juros, não teve a inscrição estatual bloqueada ou não teve o CNPJ bloqueado. Então, a reforma tributária, ela vem com o intuito maior, né? Com o intuito maior de quê? De fiscalizar aquele que já está no campo de batalha, ou seja, as empresas e os empreendedores, empresários, contribuintes que já estão ali no campo de batalha. Por isso que ela diz, em muitos lugares ali da reforma da Lei 214, o legislador, eles nos fala, né? Eu não trouxe nenhum imposto novo, mas eu vou cobrar os impostos que já existem. E eu vou cobrar com força. Eu vou cobrar de qualquer maneira, eu quero receber todos os impostos, principalmente dos chamados sonegadores. E junto com a reforma tributária vem o split payment. O split payment, vocês já sabem, né? O auditor da Receita Federal ainda essa semana deu uma entrevista dizendo que até julho o split payment estará rodando. Então, até julho o split payment estará rodando e é uma preocupação que nós contadores temos que ter. E para isso a gente precisa estar preparado, entendeu? Precisamos estar preparado para atender essa demanda, tá? Mas o que é a Lei Complementar 214? De forma bem resumida, tá? O que é? É uma lei que ela regulamenta os novos tributos que vão entrar no lugar de outros, tá? Detalhando as regras de funcionamento. Então, a Lei 214 é isso. Ela traz os novos tributos que vão entrar no lugar dos que já existem. Então, os que já existem, gradualmente eles vão saindo, tá? E ela detalha essas regras. Como é que vão funcionar essas regras? Qual é o objetivo, Fabi? O objetivo é regulamentar o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo. A lei do imposto seletivo, por exemplo, né? O imposto seletivo, ela vai estabelecer aí, por exemplo, alíquota zero para a cesta básica nacional e alíquotas reduzidas para serviços essenciais, como, por exemplo, transporte público, educação e saúde. Então, se você tem em um MEI que é transporte público, que é educação, que é saúde, ele indo para o Simples Nacional, ele indo para o lucro presumido, ele vai poder ter aí o quê? Ele vai poder ter uma redução na base se ele estiver dentro, né, com os quinais nessas atividades. E isso é importante você saber, tá? Então, a Lei 214, ela regulamenta os novos impostos, perfeito? O que é o IBS e CBS? O tempo todo a gente não vê na televisão, não vê na internet, nesses sites, né, de notícias, o IVA dual, e muitas vezes a gente escuta isso e não sabe o que é. Então, você, meu colega contador, né, minha colega contadora, precisa entender bem o que é o IVA dual. E o IVA dual nada mais é do que IBS e CBS, gente. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tá? O IBS, ele é de competência dos estados e municípios e vai ficar no lugar do ICMS e do ISS, enquanto que a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai substituir PIS e COFINS, tá? E é de competência da União. Então, a gente tem um comitê para legislar sobre a CBS, a gente tem um comitê gestor para legislar sobre IBS, que é dos estados e municípios. É importante que vocês saibam, tá? Agora, o que a gente tem de característica essencial da IBS, né, do IBS e da CBS? O que a gente tem? Né? O que a gente tem dentro do Simples Nacional, dentro do MEI? Essa unificação, gente, vai ser para todas as operações.
Então, veja, eu tenho IBS, onde entra ICMS e ISS. Então, a partir de 2033, eu não tenho mais ICMS e ISS, porque funciona IBS e CBS. E também eu não terei mais, tá? PIS e COFINS, porque começa a funcionar CBS. Então, tudo se unifica igualmente em todas as operações. Uma outra característica, uma outra premissa da Lei 214, gente, é a não cumulatividade ampla. O que é isso, Fabinho? É quando a gente tem uma garantia, é quando a gente tem uma garantia integral de que haverá um crédito toda vez que eu tiver bens, toda vez que eu tiver aquisição de bens. Eu tive aquisição de bens, eu vou ter aí a garantia de um crédito integral. Só que esse crédito ele só vai poder ser aproveitado se lá na ponta, né? Se lá no começo de toda essa operação, esse contribuinte ele pagou. Se ele pagou na operação anterior, você vai ter direito ao crédito integral. Se ele não pagou, você não terá direito. E nós temos também aí uma surpresa, que é a incidência no destino, onde o tributo passa a ser cobrado no destino da mercadoria ou do serviço. Hoje é muito comum que as empresas se instalem em cidades onde tem ali uma isenção do ISS ou uma menor carga tributária do ISS. Com a incidência no destino, isso não acontece mais, porque o ISS ele vai ser cobrado no destino do serviço e no destino e o ICMS no destino da mercadoria. Isso muda tudo, isso vira o jogo do que a gente tem feito todos esses anos até aqui. Então, entender a não cumulatividade ampla e a incidência do destino vira o jogo. E eu tenho que entender isso para poder informar aí para o meu cliente, tá? E aí depois a gente tem o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. É um tributo de natureza regulatória. Mas peraí, Fabi, o IPI não é imposto de natureza regulatória? O imposto seletivo, ele entra no lugar do IPI? Não, ele não entra. Apesar de ter ali uma mesma ideia, ele não entra. O IPI, ele continua funcionando, tá? Ele continua existindo para a Zona Franca de Manaus, enquanto o imposto seletivo, ele vai regular o mercado para incidir sobre aqueles bens, né, sobre aqueles produtos que são considerados prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente. Então, o objetivo do imposto seletivo é qual? O objetivo do imposto seletivo é desestimular o consumo, tá, de certos bens. Como qual? Como que a gente já vê hoje. Álcool, cigarros, algumas bebidas energéticas. Então, assim, presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui comigo, tá? O imposto seletivo, então, ele não exclui totalmente IPI, mas ele começa a existir para ser um imposto regulatório. Perfeito? Então, você saber a incidência desse imposto nos produtos que seu cliente vende é essencial. Porque toda vez que eu tiver a incidência, né, desses produtos, ou seja, que eu tiver o código de um desses produtos e for colocado de forma errada numa nota, esse cliente pode pagar imposto a mais, ele pode acabar pagando imposto a mais, porque você não classificou corretamente e acabou passando errado, como se fosse um imposto seletivo, enquanto na verdade não é. Aqui precisa ter bastante cuidado, você que é contador, para cuidar dos seus clientes, tá? Uma outra coisa também, ainda falando da Lei 214, é que ela estabelece, né, o fim da guerra fiscal, porque hoje a gente tem uma competição entre os estados para ver quem vai dar um benefício maior. Então, por exemplo, eu pego uma empresa uma cervejaria, como tem aqui em Boituva, por exemplo, eu pego a cervejaria e eu vou olhar no Brasil inteiro, né? Eu vou olhar no Brasil inteiro e vou falar o seguinte: olha, lá na Bahia eu tenho uma redução de imposto se eu levar a minha empresa para lá. E aí eu pego a minha cervejaria e levo para a Bahia. O que a reforma tributária fala? Ela fala assim: vamos acabar com isso? Vamos acabar com isso daí, com esse negócio de isenção de ICMS e ISS?
Vamos acabar com isso? Para as empresas ficarem onde elas estão e dar emprego à pessoa, à população daquela redondeza. Entendeu? Porque muitas vezes isso acontece e quando a empresa sai daquele estado, quando ela sai daquela cidade, vira um deserto. Não é assim que acontece na prática? Então, a reforma ela também fala do fim dessa guerra fiscal. Na prática, quem tem isenção, quem tem essas concessões de benefícios nos diversos estados do Brasil, nesse momento precisa estudar novas projeções para ver como é que vai funcionar. Vai voltar para o estado de origem? Vai continuar lá? A mão de obra lá é fácil de encontrar? A mão de obra lá é barata? Como é que funciona o transporte, né? A logística de onde eu estou hoje para onde eu poderia estar sem essa isenção? Ela fica mais cara? Fica mais barata? Então, as empresas elas vão começar a fazer essa conta, né? Fazer essa análise para ver se continua nos estados que elas estão localizadas ou se vão, por exemplo, para os estados mais perto ali do centro-oeste do país, para facilitar principalmente a logística, tá? E aí depois a gente tem aí a nota fiscal do Serviço Nacional, que já é uma coisa que está acontecendo. A ideia é o quê? Padronizar. Então eu quero ter uma nota fiscal de serviço única no Brasil todo, assim como é o Receita Saúde, não Recibo Saúde, ele é único no Brasil todo, percebe? Então eu preciso ter aí uma padronização para eu controlar melhor o que está acontecendo. Porque uma das grandes, gente, funções aí da Lei 214 é trazer tudo que for possível para o controle maior das operações dentro das empresas. E ter uma nota fiscal única, claro, facilita o nosso trabalho no dia a dia, claro, sempre visando a facilitação do nosso trabalho, mas também aumenta o controle. Se aumenta o controle, é mais fácil verificar quem está sonegando impostos e quem não está e fazer a devida cobrança, tá? Então, a nota fiscal de Serviço Eletrônico Nacional, que já acontece hoje, é uma padronização também, trazida e ampliada pela Lei 214. E depois a gente tem aí o split payment, né? Dentro de toda essa estrutura que eu trouxe para vocês, que eu entendo ser o mínimo do mínimo que vocês precisam saber para atender melhor os clientes de vocês e também para participar de debates, para participar de reuniões. O split payment é o quê? É um mecanismo de cobrança, tá? Quando alguém perguntar para você o que é o split payment, é um mecanismo de cobrança onde um mecanismo de arrecadação, onde eu cobro automaticamente separado o que é do governo. Então, quando há uma venda, eu tenho três situações quando há uma venda. Eu tenho a situação que parte desse dinheiro vai para a União, que é a contribuição sobre bens e serviços. Eu tenho parte desse dinheiro que vai para os municípios e para os estados, que é ISS e ICMS, que é o IBS, né? Imposto sobre bens e serviços. E eu tenho o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do empresário. Vocês concordam comigo? Então, esse dinheiro do empresário vai também para ele. Então, é dividido dentro do split payment, tudo isso, e cada partezinha vai para quem é de direito. Uma parte vai para a União, uma parte vai para os estados e municípios, e outra parte vai aí para o empresário. Isso, na prática, impacta onde, gente? Impacta no fluxo de caixa de toda empresa, tá? Que vai ter aí o split payment. Impacta direto no fluxo de caixa, porque hoje eu trabalho com dinheiro do imposto, muitas vezes, durante 12 meses. Por quê? Porque eu acabo fazendo o parcelamento da minha dívida, o parcelamento do Simples Nacional, lá no final do ano. Então, eu trabalhei com esse fluxo de caixa, que é o valor do imposto que eu deveria ter pago durante 12 meses. Com o split payment, eu paro de trabalhar com esse dinheiro e já pago ele na hora que eu faço a venda. E se eu não receber, Fabi? E se eu levar um calote? A parte do governo já foi paga e você ficou no calote mesmo. Percebe? Percebe como é que é isso? Como é que vai funcionar? Então, nós temos muitas coisas para analisar, mesmo nas empresas como Simples Nacional, como o MEI, tá? E aí, volto a dizer, essa semana, a Receita Federal, né, a comitê gestor como é o nome?
o comitê gestor da reforma tributária já se pronunciou de que sim, né? O split payment ficará pronto aí até o meio do ano, tá? E o funcionamento, como é que vai fazer? O funcionamento, na prática, o que você tem que observar é que o split payment ele não permite mais que esse dinheiro passe pelo seu caixa enquanto empresário. Eu tenho um pagamento que não passa mais pelo meu caixa. Fabi, mas é o pagamento todo daquilo que eu vendi? Não. Foi agora, né? É o pagamento do que se refere, né? A quem, gente? É o pagamento. Pode ir, João Pedro. É o pagamento do que se refere a IBS e CBS. O restante você vai continuar pagando aonde? Seja bem-vinda, todas as minhas vidinhas que estão aí, lindezas. É o pagamento daquilo que, de fato, eu tenho de IBS e CBS. O restante dos impostos vai ser pago como é pago hoje, vão ser pagos como é pago hoje, tá? Não vai mudar nada. E aí, Fabi, qual é o cronograma de implantação? O cronograma de implantação é 2026, início da transição, né? Com alíquotas testes de IBS e CBS, é o que a gente já está vivenciando. A gente já está vendo isso nas notas, não é? Nas notas de mercadoria, inclusive o Portal Nacional foi atualizado para que a gente possa colocar IBS e CBS. 2027, extinção do PIS e COFINS, né? E aí, se vai extinguir PIS e a COFINS, entra direto a contribuição social, a contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, a partir de 2027. De 2029 a 2032, a gente tem um período de transição de CMS e ISS, 10% ao ano, então a gente vai ter um aumento progressivo, e 2033 está previsto aí um regime definitivo com a extinção do ICMS, do ISS, né? Com a plena vigência das alíquotas finais, que é a IBS e CBS, lá em 2033. Então, nós temos um longo caminho pela frente para nos atualizar cada vez mais sobre a reforma tributária. Para você que é colega contador e ainda não estudou nada sobre a reforma, o que eu te sugiro? Para você que está na comunidade, entre lá no diário da reforma, tá? E todos os dias a gente coloca um resumo lá. Dei uma lida, vai dando uma lida, já tem mais de 50 resumos lá, ou seja, mais de 50 artigos resumidos. Vão lendo os resumos e fazendo anotações de vocês. Vão lendo, imprimindo, ou vão colocando no PDF, escrevendo, da forma como vocês quiserem. Mas para você que é colega contador, não está tendo tempo de estudar, vai fazer o quê? Precisa se qualificar, precisa entender mais da reforma. Então, entre lá, vai pegando os resumos dia a dia e vai estudando. À medida que você for tendo tempo, estuda a base das aulas do treinamento de reforma tributária que está lá também, porque o treinamento da reforma tributária, eu fiz um treinamento direto ao ponto, baseado na nossa prática, para que você consiga entender de fato o que vai acontecer. Então, você entendendo a base, todo o resto você vai conseguir entender, não vai ficar confuso. Mas leia lá, pega o diário da reforma tributária, um por dia, tá? Um por dia. No final do ano você vai ter estudado toda a reforma tributária, se você pegar um por dia. E assista também o treinamento que está lá disponível para vocês da reforma tributária. Então, aqui a gente encerra o que eu trouxe para vocês aí, vamos chamar assim, das premissas básicas da reforma tributária. Premissas básicas da reforma tributária. Pronto, passei com vocês tudo o que vocês precisavam saber. Porque agora eu quero falar a transição do MEI com a reforma tributária. Agora nós vamos falar da transição do MEI, porque afinal de contas, aqui eu trago para vocês como faturar 10K todos os meses atendendo o MEI. Então você precisa entender o que vai mudar para o MEI, né, em relação à Lei 214. E aí eu já começo a dizer para vocês que o MEI é um regime tributário, né? Dentro do Simples Nacional, ele está lá no anexo 4 da resolução 140 de 2018, tá? É um regime onde eu preciso ter atividades permitidas pelo MEI. Se eu não tiver atividades permitidas, de fato, eu não posso estar dentro do MEI. Eu posso faturar até 81 mil, tá? Até 81 mil, tá? Até 81 mil eu posso estar dentro desse MEI.
apesar da reforma tributária trazer muitas alterações, para o MEI, o principal é o que eu vou trazer para vocês agora, e é claro, uma análise se esse MEI ele vende para pessoa jurídica ou se ele vende para pessoa física. Veja, se você tem um MEI que ele vende mais para consumidor final, o impacto vai ser esse que eu vou trazer para vocês. Agora, se vocês têm um MEI que vende para pessoa jurídica, aí já é um pouquinho diferente, a gente precisa estudar mais a fundo como é que vai funcionar. O que a gente tem, gente? O que nós temos aqui? IBS e CBS da mesma forma, tá? O MEI ele vai ter incidência de IBS e CBS, e essas mudanças elas vão iniciar a partir de janeiro de 2027. Então, nessa transição, a primeira mudança que eu tenho é, a partir de janeiro de 2027, todo MEI tem que emitir nota fiscal para pessoa física e para pessoa jurídica. Em 2026, o MEI ele só é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, se ela pedir, e jurídica para todas, perfeito? A partir de janeiro de 2027, já aí entrando dentro da reforma tributária, da Lei 214, a gente tem uma obrigatoriedade, que é a obrigatoriedade de ter nota. Esse MEI comércio, ele tem diversos pontos que ele precisa trabalhar para poder obedecer à regra da reforma tributária. O MEI comércio, ele tem diversos pontos para ajustar até janeiro de 2027. Depois, se vocês quiserem, deixem aqui embaixo dessa aula, como eu gosto de dizer. Fabi, traz uma aula sobre comércio para o MEI que eu trago para vocês, tá? Com o objetivo de orientar os colegas contadores em relação ao MEI comércio. Eu trago para vocês, mas coloquem embaixo da aula o que vocês querem que eu traga. Agora, veja, pensa aqui comigo, ó. Se o MEI, ele vai entrar, ó, se o MEI, tá? Se o MEI, ele vai entrar na reforma tributária e ele vai ter IBS e CBS, significa que eu vou pagar mais caro a partir de 2027? De jeito nenhum. Ele vai entrar da mesma forma que entra ICMS e ISS, tá? Então, eu tenho dentro do MEI um INSS ou CPP, né, de 5% do salário mínimo, isso não vai mudar. Eu tenho um ISS de R$5, eu tenho um ICMS Comércio e Indústria de R$1, perfeito? Todos esses valores compõem a minha guia do MEI. Dependendo se eu sou serviço, dependendo se eu sou comércio, dependendo se eu sou os dois. A transição, a partir de 2027, como é que vai ser? O DAS, ela vai trazer, tá? Ali dentro, anualmente, tá? Uma redução gradual do ISS, do ICMS, para colocar IBS e CBS no lugar, tá bom? A CPP, ou seja, o INSS, continua 5%, não muda nada. O que vai mudar é a forma como a gente vai olhar lá e vem ICMS, ISS, IBS, CBS. A gente começa a ver dessa forma a partir de janeiro de 2027, tá? Ou seja, a partir do ano que vem. Então, são duas mudanças, nota fiscal para todo o MEI, e eu tenho aí a inclusão de IBS e CBS dentro da guia. Os 5% de INSS não muda nada por hora, tá? Então, lá em 2029 até 2032, gente, eu vou ter uma redução, né? E eu vou ter uma mudança gradativa de IBS, CBS com ISS e CMS. Percebe? Então, em 2029, vai reduzir o ISS para 4,50. E aí eu vou ter um ISS de 4,50 e um ICMS de 90 centavos. E eu vou ter uma IBS de 20 centavos, totalizando 6,60. Percebe? Eu estou com a lista aqui para não esquecer, para falar para vocês certinho. Mas lá no treinamento eu tenho a planilha de ajuste, tá? Lá no treinamento, lá na comunidade, para os contadores, eu tenho a planilha que traz o reajuste certinho para vocês. Então, de 2029 a 2032, eu vou ter essa mudança. Eu vou ter ICMS, ISS, e eu também vou ter na guia do MEI um IBS e a CBS, tá? Tudo junto aí para vocês. Quando for lá em 2032, é o fim, né, dessa transição, eu vou ter o CBS, né? A CBS, eu vou ter a CBS de R$1 e eu vou ter a IBS, o IBS, né, por 5,40, por 80 centavos,
o ISS de R$ 3,00 e o ICMS de 60 centavos, onde tudo vai totalizar R$ 5,40, e aí, claro, mais o INSS. Quando chegar lá em 2033, já é extinto. Em 2033, a minha guia do MEI não tem mais ICMS, não tem mais ISS. O que eu vou ter? Eu vou ter a CPP de 5% do salário mínimo, eu vou ter a CBS de R$ 1,00 e eu vou ter IBS de R$ 2,00. Isso quer dizer o quê, Fabi? Quer dizer que o MEI ele tem uma tendência a ficar mais barato. A guia DAS ela vai ficar mais barata até 2033, tá? Até 2033 teremos a transição e quando chegar em 2033 eu vou ter uma DAS MEI mais barata, tá? Agora, o que é importante, gente? O que é importante vocês saberem? Que a mudança da nota fiscal, ela existe. Para comércio, ela é mais pesada, porque eu tenho uma série de premissas para obedecer, para poder ter um comércio ali dentro do MEI. Quando eu falo de prestador de serviço, eu tenho que falar com os meus clientes, porque eu vou precisar aí de um cadastro desses clientes. Por quê? Se eu não tenho um cadastro, eu não consigo emitir nota fiscal de serviço, e a partir de 2027, eu terei que emitir nota fiscal de serviço para todo mundo. Então, por exemplo, se você vende no iFood, se você tem um salão, você precisa começar a fazer o cadastro, você precisa deixar isso automatizado, para quando chegar lá em 2027, em janeiro, você já possa emitir as suas notas sem problemas. Por quê? Como a Receita, né, pela nossa prática de contador, e você que é colega contador, você sabe, você já precisa orientar seu cliente agora, porque na hora que chegar em janeiro de 2027, pode ser que aconteça um caos. Porque muitas vezes o empresário ele vai deixando o tempo passar, e não começa a fazer essas mudanças, não começa a fazer essas análises. É por isso que o nosso papel enquanto contador consultivo é já orientar esse empresário para que ele comece a fazer essas mudanças o mais tardar em julho de 2026. Então, chegou o meio do ano, ele precisa começar a fazer essas análises, precisa começar a fazer essas mudanças, como, por exemplo, colocar um PDV no seu mercadinho, na sua padaria, no seu salão de beleza, porque haverá necessidade de uma nota fiscal para serviço, de uma nota fiscal para mercadoria. E quando eu tenho mercadoria, gente, eu preciso ter o aval da Cefaz, eu preciso ter um certificado digital, eu preciso ter um programa que integre com as plataformas que eu vou vender. Eu preciso ter certificado digital. Então, são uma série de coisas que eu preciso ter. E você, como colega contador, precisa oferecer para esse MEI agora essa assessoria. Essa assessoria para que o comércio dele não deixe de existir. Eu preciso ter nota fiscal de entrada, porque sem nota fiscal de entrada, eu não consigo emitir nota fiscal de saída. Então, eu preciso começar agora a buscar outros fornecedores que me dão a nota fiscal, que me entregam uma nota fiscal quando eu faço uma compra. Porque se eu não tiver essa nota fiscal, eu vou ter um problema. Eu posso ser autuado, eu posso ser fiscalizado e posso ter toda a mercadoria dentro do meu negócio apreendida. Porque, afinal de contas, se tem uma mercadoria e ela não tem nota fiscal, significa que ela pode ter sido furtada, ela pode ter sido roubada, ela pode ter sido qualquer coisa menos comprada, porque quando eu compro eu tenho nota fiscal. É o entendimento da Fabi? Não, é o entendimento que está na legislação. É o entendimento que é da Secretaria da Fazenda quando ela vai autuar um comércio, quando ela vai fiscalizar um comércio. E aí nós que somos contadores consultivos, nós precisamos orientar o nosso cliente, orientar a nossa base de cliente, de que o momento dele começar a trabalhar é agora, o mais tardar em julho de 2026, entendeu? Então, eu preciso entender todo esse contexto para poder orientar o meu cliente. Então, se o meu cliente chegar e perguntar, tá, Fabinho, eu tenho mercadoria e eu tenho serviço, o que eu vou ter que emitir? Você vai ter que emitir nota fiscal de serviço e você vai ter que emitir nota fiscal do consumidor quando fizer uma venda e nota fiscal eletrônica quando vender aí no seu estabelecimento para uma pessoa jurídica. Então, quando eu vou lá, né, você tem que orientar o seu cliente assim. Quando o seu cliente vai lá e compra, por exemplo, o Blink, tá? Que é um sistema que eu gosto muito. Compra o sistema Blink, ele já tem que comprar a parte
onde o contador tem acesso às notas fiscais, onde já vai direto para o contador o XML e tudo mais. Ele tem que comprar um Bling, onde ele consiga emitir nota fiscal eletrônica, ou seja, modelo 55, e onde ele possa emitir a nota fiscal ao consumidor, porque toda vez que ele vender uma mercadoria dentro do comércio dele, ele vai ter que emitir a nota fiscal ao consumidor. Quando for para consumidor final, quando for para CPF. Quando ele vender para a empresa, ele tem que emitir a nota grande, a nota 55. Se ele vai enviar essa mercadoria pelo correio, se ele vai enviar essa mercadoria pela transportadora, se ele vai enviar a mercadoria pelo ônibus, que seja, ele precisa ter uma nota fiscal modelo 55, que é a DANF, a nota fiscal grande, e a partir do momento que eu faço essa DANF, eu tenho um XML. Quando você é barrado numa fiscalização, a pessoa que vai te fiscalizar ali, o fiscal, o que ele pede? Ele pede o XML daquela DANF para poder bipar ali no aparelhinho que ele tem e verificar se está correto. Se aqueles produtos que estão na nota estão, de fato, dentro daquela caixa que o correio ou a transportadora está entregando, ou se for ainda pelo avião, ele precisa do XML. Então, quando você emite uma nota 55, que é para enviar para outros estados, para outros lugares, você precisa também já guardar o XML, deixar tudo junto ali para esse transportador ter facilidade na hora que o fiscal chegar e verificar a sua mercadoria. E nós, contadores consultivos, vamos ensinar isso para o nosso cliente. Percebe? Agora, se não tiver o XML, gente, como é que vocês vão fazer? Ah, Fabi, mas eu compro mais barato do chinês. Então, não vai mais poder funcionar dessa forma. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Pois é, sempre fez assim, mas agora não vai dar mais. Porque agora nós temos um robô 300 vezes mais potente que o Pix dentro da nossa Receita Federal do Brasil. Então, ela vai conseguir identificar. Você vai colocar em risco tudo que você construiu até agora? Você vai colocar em risco? Não vai. É por isso que a sua assessoria consultiva, que o seu contador consultivo está aprendendo tudo isso daqui. E ele aprende todos os dias lá na comunidade. Para que você saiba o que você precisa fazer, no máximo até a partir de julho de 2026. Combinado? Temos esse combinamento? Então, hoje foi uma live muito incrível, onde eu tenho certeza que vai trazer ROI positivo para vocês, já trouxe, tá? Onde eu tenho certeza, se você compartilhar com um amigo seu que é contador, ele vai ficar muito grato, porque hoje a gente passou os pontos principais da reforma tributária e como ela vai impactar o MEI no dia a dia. Agora eu vou responder as perguntas que vocês tiverem aí durante 5 minutos, para a gente poder ir para o nosso almoço. Quem tiver pergunta, pode mandar, porque eu vou responder para vocês, tá? Mandem as perguntas, tá? Eu tô vendo uma pergunta aqui, que é, Fabi, qual sistema eu posso comprar? O sistema, gente, vocês podem adquirir. Tem o Emit, tem o Quero Faturar, tem o Blink, tem diversos sistemas. Eu, Fabi, os nossos clientes aqui têm usado o Blink, tem dado muito certo, porque é um sistema fácil de mexer, é um sistema tranquilo, é um sistema que, mesmo os clientes que começaram a empreender agora, que não tiveram oportunidade de estudar, mas que estão levando o seu negócio a sério, eles conseguem trabalhar com o Blink. Então, eu tenho gostado muito de indicar o Blink, não tive problema até agora. No Blink, você vai emitir a nota 55, a nota fiscal ao consumidor. Ele tem a parte ali onde nós, contadores, vamos poder acessar com muita facilidade e pegar todos os seus dados, não é? Das vendas para fazer o fechamento fiscal todos os meses, tá? Mais perguntas? Vocês têm mais pergunta para a Fabi? Não mudou ainda o valor do MEI, mudou só o valor, né, tá? Mudou o valor da mensalidade, mas não mudou o valor de faturamento. Ainda é 81 mil, não é? Ainda é 81 mil, tá?
A Bling, tá? BLING. No link da minha bio, se não me engano, tem. Se não tiver, pode mandar mensagem que eu compartilho com vocês aí, os colegas contadores, tá bom? Agora, veja, é muito importante que vocês precisem, que vocês comecem a estudar essas mudanças na empresa de vocês, para que, de fato, vocês não saiam do mercado. Tem muito MEI que está crescendo, que está conseguindo faturar, que está conseguindo sustentar a sua família, e ele precisa de um assessor consultivo, ele precisa de um contador consultivo, e esse contador é você que me acompanha por aqui, é você que está dentro da comunidade. Por quê? Hoje, no país, é impossível entender essa reforma tributária sem uma assessoria consultiva do lado. Não tem como, gente. Eu ouço isso todos os dias eu ouço isso. Se você não tiver uma comunidade, tá? Se você não tiver, no caso os contadores, se você não tiver uma comunidade para tampar os seus ouvidos, os ruídos do que tem lá fora, de que ser contador é ruim, de que atender MEI é ruim, de que a gente tem que cobrar barato porque é o mercado, de que a gente tem que saber de tudo, você vai continuar patinando, sem sair do lugar. Você precisa estar numa ambiência que acredita de fato que o nosso trabalho é valioso, é valoroso, é ouro líquido, tá? Porque é isso que de fato o nosso trabalho faz. Ele dá ROI para o empresário a todo momento, tá? A todo momento, seja nos seus posts, seja nas suas palestras, seja nas suas aulas, seja nas suas reuniões, tá? Eu até vi essa semana um vídeo falando que pare com essa história de começar com o MEI, porque o MEI é isso, o MEI é aquilo outro. Gente, para com isso. Para com isso, o MEI é o bebezinho, é o empreendedor bebezinho, tá? E esse bebezinho, ele precisa de amparo, ele precisa de orientação para começar a andar, para começar a engatinhar e para se tornar um simples nacional, tá? Um empresário de verdade. E hoje no país, se nós contadores pararmos, a reforma tributária para junto. Não há reforma tributária no país, não há abertura de empresas no país hoje, se não for o profissional contábil. E se todo profissional contábil entendesse isso, nós teríamos honorários bem mais altos, nós teríamos uma valorização bem maior e nós não teríamos tempo de ouvir ruídos, tá? Por quê? Porque, de fato, o nosso trabalho é incrível e o nosso trabalho realmente é salvar empreendedores deles mesmos, né? Deles mesmos. Ó, um beijo para vocês, a gente se vê na próxima live.